Ei, galera, deixa eu abrir. Deixa eu fazer uma revelação. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ontem foi um dia bem especial pra mim. Ontem, sábado, né? Ontem foi sábado. Foi minha primeira consulta de, de neurodiagnóstico. Eu já tinha falado pra vocês que eu tenho uma suspeita muito grande, já há uns 3 anos mais ou menos, que eu tenho uma suspeita muito grande de ter TDAH. É. Não, ainda não tem resultado, foi só a primeira. Foi muito bom. Foi muito bom, mas vai ser um processo longo. A única decepção que eu tive. A única decepção que eu tive é que vai ser um processo longo. Vai demorar até fevereiro. Porque vai ter algumas das sessões vão ser bem espaçadas. Então só vai acabar em fevereiro. Cara, é bem interessante porque no que eu tô fazendo através de uma universidade, que tem uma pós-graduação em neuropsicologia, neuropsiquiatria, alguma coisa assim, para formar especialistas na parte de neurologia, né, que possam dar diagnóstico diagnóstico de neurodivergências, né? Então, já faz muito tempo que eu venho querendo fazer alguma coisa desse tipo. E aí ontem foi bem legal. Eu tava me sentindo numa sala do CSI de depoimento, porque são duas pessoas me entrevistando e tem um supervisor fora, que deve ser um professor, né? Eu imagino que seja um professor. Fica do lado de fora só ouvindo conversa assim. Então eu tava me sentindo no CSI, cara. E muito massa, cara, muito massa. Aí enfim, foram ótimas as perguntas. Eu fiquei bem animado assim. O único problema realmente é esse espaço, cara, de tempo assim entre cada sessão assim. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, mas fora isso, cara, é de graça. É de graça. Então, para ter o laudo no final, eu vou passar, vai ser um serviço de graça que eu vou tá, e vou ter um laudo no final. Esse laudo, dependendo do laudo, eu levo para o neuropsicólogo, eu não sei o nome ao certo, ou ou psiquiatra, um neurologista que seja especializado nisso, e aí ele possa dar, ele valida o laudo. Então no final só desse processo é que eu vou levar para um outro profissional para poder ele validar esse processo. Validar o laudo que eles passam. E aí, assim, vamos lá. Eu tô há 5 meses namorando uma psicóloga. E aí, ela começou a identificar características em mim de que eu não seria só TDAH. E que eu tenho algumas características que ela acredita, se possível, acredita na possibilidade que eu seja TEA também. Que eu seja TEA no nível 1. Pois é. Tu é também, Nini? Massa, cara. Bate. Pois é, talvez eu seja, cara. Enfim, cara, é muito impressionante como eu tenho consumido conteúdo a respeito. Tenho me conhecido mais, assim, tenho refletido várias coisas para mim fazem sentido hoje em dia. E que eu nunca tinha parado pra pensar, cara. E aí tá sendo bem transformador, cara. Semana passada eu nem fiz live, cara, porque é tanta coisa na minha cabeça. Pois é.
Guinin falou, então, como alguém que já foi diagnosticado com TEA, TDAH e HSD... A HSD também, cara, HSD é altas habilidades, superdotação, né? O processo é um médico, neurologista ou psiquiatra, não psicólogo, faz uma requisição de avaliação neuropsicológica. Pois é, eu tô fazendo já essa avaliação neuropsicológica. Só que aí eu levo o laudo depois para um neurologista ou psiquiatra, é isso que eu comecei ontem. Comecei a fazer esse até o quê? Transtorno do espectro do autismo. A minha namorada, ela começou a identificar algumas coisas. E aí um dia a gente tava aguardando... Eu dei pausa aqui só pra falar isso daí. A gente tava aguardando ela ser atendida no dentista. E aí demorando lá, e a gente conversando sobre essas coisas, aí ela foi me fazendo as perguntas. E aí ela pegou uma lista de coisas. Cara, foi impressionante, a gente ficou chocado, eu fiquei chocado, assim. Dessa lista de características... isso não é um laudo, ela é psicóloga. Ela é psicóloga, mas ela trabalha com autistas. Só que ela trabalha autista nível 2 e nível 3 também. Então Só que ela começou como ela trabalha com autista, ela começou a reparar alguns detalhes meus. Só para dar um exemplo, a primeira coisa que ela reparou era o quanto eu me incomodava com o perfume do meu pai. Tipo, um mero perfume do meu pai, que ele botava, o quanto eu me incomodava com aquilo. Foi a primeira coisa. Primeira coisa, assim, que ela percebeu, assim. E ela não deu... esse tipo de coisa, como era só uma coisa, ela nem levou tão a sério. Foi depois, me conhecendo mais e vendo outras características minhas, é que ela começou cara... De repente, você é Você deveria investigar. E aí eu tô nessa, cara. Eu tô nessa, assim. Porque, assim, minha suspeita sempre foi... E eu realmente acredito que eu tenha... Que é TDAH. Eu realmente acredito nisso daí, porque eu tenho diversas dificuldades de foco. Vocês sabem, né? Foco, concentração, memorização, várias características minhas que eu, enfim, sempre suspeitei dessa questão de TDAH. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de TEA. E agora, conhecendo mais, há essa possibilidade, cara. Há essa possibilidade. Exato. O Marco Antônio falou, eu acompanho um cara há muito tempo que ele teve o laudo dele expedido esse ano. Ele narrou todo o processo, levou alguém de uma associação de apoio, tudo para explicar todos os trâmites. Deixa eu ver aqui. E é longo mesmo. Precisa desses espaçamentos para uma análise mais apurada e tudo mais. Cara, eu gravei um vídeo ontem, antes de sair e depois de sair, falando como foi isso aí. Eu ainda tô na dúvida, cara, se eu publico ou não. Porque, assim, é só pra mostrar o processo, sabe? Mas aí eu publicaria no meu outro canal, no Richarley Conteúdo. Aí, eu ainda tô em dúvida. Mas ó, eu gravei porque eu acho que é legal documentar esse processo. De qualquer forma. Eu queria documentar de alguma forma. Eu ainda não sei se vale a pena tipo, já falar logo sobre isso, porque eu não tenho um laudo, vai demorar. E aonde, né, eu publico isso daí? Aonde eu publico? Eu só sei que eu falei muito da questão do canal ontem. Nas perguntas, elas perguntaram como é. Eu falei do canal. Eu falei como o canal apareceu na minha vida e como isso daí, como a questão de fazer live foi importante pra mim.
e melhorou algumas características minhas, por exemplo, de... Até a minha irmã, ela disse que eu melhorei muito da minha timidez depois de fazer live. E foi coincidentemente, o mesmo período que eu comecei a fazer live foi o período que eu tava começando a dar aula. Eu tava no meu primeiro período dando aula também, então, tipo, foi um período que... Duas experiências paralelas que ajudaram muito a melhorar, assim, em algumas coisas, entendeu? Deixa eu ver aqui. O Guinin falou... Não, o Marco Antônio falou, preciso desses espaçamentos para uma análise mais apurada e tudo mais. Pois é, Marco Antônio, o cara que estava na supervisão ontem, ele veio falar comigo depois e explicou que os espaçamentos lá também é muito porque, como é um laboratório, tem toda uma questão de avaliação que eles fazem no curso, avaliação também dos estudantes da pós-graduação, e além disso, é um laboratório usado por outras turmas. Por outras turmas, né? Então, tem que ter esse espaçamento, infelizmente. Mas assim, até fevereiro completa. Então, março eu já tô querendo deixar marcado. Já tô querendo deixar marcado já um especialista bom, recomendado. Eu já tenho um nome. Já tenho dois nomes já, daqui de Fortaleza. Pra já deixar marcado para março, pro comecinho de março. Já para poder ele dar ele validar o diagnóstico. Porque assim, eu acho muito difícil eu não ter algo. Alguma coisa vai sair aí. Não sei o que. Eu acredito que TDAH, pelo menos. Vamos ver. Só com o laudo diagnóstico você pode ser considerado legalmente TEA, TDAH, HSD, PCD, e o laudo diagnóstico pode diferir do relatório da avaliação neuropsicológica. No meu caso, a avaliação indicou TDAH do tipo distraído por autoavaliação, mas meu neurologista que solicitou. A avaliação deu o laudo diagnóstico como TDAH tipo hiperatividade psíquica, minha cabeça literalmente não para um instante, porque eu não tenho absolutamente nenhum tipo de déficit de atenção, entendi. Eu sou mais o contrário, Guinin. Eu já tenho um déficit. Fala, Blue. Tia é chá em inglês. Boa noite. Você não está errado, Blue. Mas eu não estou falando de tia. Eu estou falando de TEA. Transtorno do espectro do autista. TDAH, TEA e H é um caso delicado porque tem estereotipias e comorbidades, como depressão e ansiedade. Não, e eu tenho TAG. Detalhe, eu fui diagnosticado em 2013 com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada. E foi que eu até hoje eu questiono um pouco, porque foi uma única consulta com um psiquiatra, e ele me diagnosticou e me deu um remédio, tarja preta. Entendeu? Então, assim, sabe-se lá se minha ansiedade é fruto de outras coisas. Entendeu? Meu histórico com ansiedade é fruto de alguma outra coisa que eu tenha. Tia já é outra coisa. Fala, Carlos CP. Eu tenho esse TDAH. Quando tô em casa no meu sogro e tá passando jogos do BAN, São Paulo. Ai, meu Deus. O Pablo falou, eu tenho muito déficit de atenção. Na escola eu só me formei porque os professores me passavam mesmo. Pois é, cara. Eu falei isso ontem pra lá. É tudo às vezes falta de conhecimento da gente. E é tudo falta de conhecimento da gente, cara. Porque
eu tenho um dos meus amigos mais próximos, dos meus melhores amigos, ele tem TDAH e desde já foi diagnosticado na adolescência, no final da adolescência. E aí, eu sempre atribuí o TDAH à dificuldade que ele tinha na escola. Que assim, eu era um aluno mediano e passava no final, ia para recuperação e passava. Ele, como ele tinha muito mais dificuldade, eu associava TDAH ao caso dele. Entendeu? Então, como eu não conhecia muitos detalhes, eu nunca atribuía para mim. Aí foi com aquela. Na época daquele Big Brother do Fiuk, teve uma série de reportagens do Fantástico com o Drauzio Varela, que ele mostrou vários casos de gente com TDAH. Inclusive o Fiuk, né? E aí, essas pessoas falando, eu me identifiquei com muita coisa, cara. E vocês que acompanham minha live, vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem uma extrema dificuldade com foco. E isso é uma coisa, cara, que aqui na live a gente leva na brincadeira, mas me traz prejuízos diários. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo manter uma constância com nada. Eu não consigo ter constância. Eu não consigo focar nas coisas. Eu mudo de projeto mais rápido do que eu mal começo eles, entendeu? Então, para mim, isso é uma coisa que me traz prejuízo constante. Por isso eu tenho essa vontade de ter um diagnóstico, cara, para isso daí, correto, para isso daí, porque me conhecendo melhor, eu vou ser capaz de melhorar, entendeu? Certas coisas que eu tenho muita dificuldade, entendeu? E ter essa constância, cara, para mim é um dos meus maiores desejos, assim, cara, porque não é uma coisa natural pra mim. Não é. Eu não tenho facilidade com isso, cara. Entendeu? Então vamos ver, cara. Eu tô bem animado. Animado com isso daí, cara. A questão do TEA, as características do TEA é uma coisa que eu tô nova pra mim, que eu não conhecia também, não sabia de tantos detalhes do TEA nível 1 e várias coisas assim que eu... Inclusive o começo do meu namoro foi bem complicado, porque ela também não sabia e uma coisa que a gente... uma outra característica que a gente suspeita de ser mais do TEA é porque eu tenho extrema dificuldade de expressar sentimentos. Então, isso explica um pouco várias dificuldades de relacionamento que eu já tive na vida. Mas, enfim, então o começo da gente foi bem complicado. Só que o fato dela ser psicóloga e ela trabalhar com TEA ajudou. Entendeu? Entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade enorme com isso daí. Só que eu nunca tinha refletido sobre isso, entendeu? É uma coisa que eu nunca refleti. Ao mesmo tempo que eu nunca refleti e problematizei essas minhas questões sensoriais que eu tenho com relação a cheiro, especialmente com cheiro. Cara, meu pai coloca um perfume dele que ele fica até dizendo assim, isso é uma loção pós-banho, nem é forte, não sei o que. Cara, pra mim é muito forte, cara. É muito forte. Me incomoda muito. Muito. Tipo, eu tenho que ir pra área e, tipo, ficar assim na área tentando respirar, assim, pra poder, tipo... É horrível, cara. É horrível. Então, isso daí foi a primeira coisa que ela percebeu. Assim. Aí depois ela foi reparando em várias coisas, assim. Tu tem isso com cigarro? Pois é, eu tenho isso com perfume, cara. Perfume. Perfume. Não é um cigarro, é um perfume. Mas assim, cigarro também me incomoda muito. Cigarro também me incomoda muito. Demais, cara.
Mas assim, já perfume já é suficiente pra me incomodar, cara. Tag geralmente é comorbidade de tudo isso. Deixa eu ver aqui. Marco Antônio falou, tá, ainda tem essa questão também, mas lá no vídeo, em entrevista com o cara da associação, ele fala muito de demora, falando para as pessoas não desistirem por achar o processo sufocante. Eu não vou desistir, não. É bom porque eu já recebi um calendário. Eu já tenho um calendário das minhas consultas. Teu pai todo trabalhado do Monange e tu dessa. O 23 horas perguntou: dar aula ajuda esse problema ou o problema atrapalha a aula? 23 horas. Faz tempo, já desde 2017 eu não dou aula. Mas eu lembro, e eu falei ontem, uma das primeiras experiências dando aula que eu tive, na terceira aula que eu dei, eu travei, cara. Travei, mas foi uma travada. Tipo, o slide na minha frente, com a coisa escrita, e eu não conseguia continuar. Eu não conseguia continuar, cara. Foi uma travada assim, violenta. Aí eu pedi desculpa pra turma, sentei, demorei uns 5 minutos pra me recompor, e aí eu continuei. A partir desse dia, eu defini que minha aula ia ser grande parte prática. Eu ia passar alguma prática além da parte teórica, porque se eu fosse dar só teoria, cara, pro meu tipo, pra minha mente, pro meu tipo, pra minhas características, ia ser muito difícil. E aí foi quando eu comecei a adotar isso daí, foi muito melhor. Foi muito melhor, cara. Aí eu parti aí eu passava alguma atividade, aí melhorou muito, assim, nesse sentido. Mas foi bem complicado. Eu nunca esqueço essa travada, assim, que eu dei, assim. Foi delimitador, assim, pra mim. Cara, eu apaguei. Tipo, um apagão. Se eu tive um apagão, assim, que o negócio escrito na minha frente, mas os slides lá, porque eu tinha os tópicos, né? Eu boto os tópicos dos slides e eu vou comentando em cima daqueles tópicos, né? Mas eu não conseguia. Não conseguia, cara. Então foi horrível, foi uma experiência horrível pra mim. Mas a partir disso, melhorou. Entendeu? Então é por isso que o autoconhecimento é importante, galera. É por isso que você ir atrás, você sabendo que você tem algumas características diferentes, é importante você procurar entender melhor elas, cara. Procurar um diagnóstico, uma coisa assim. Porque para poder você se entender melhor, cara. E aí você trabalha em cima desse seu diferencial, cara. É muito importante isso, cara. Eu sou total adepto do autoconhecimento e esse ano, desde o começo do ano, eu tô muito focado nisso daí, cara. Mas é um desejo de pelo menos 3 anos já. Desde essa reportagem do Drauzio Varela, há uns 3 anos atrás, eu já venho com esse interesse de investigar essa possibilidade de ter TDAH. Tá, deixa eu só terminar de ler aqui e eu volto pro jogo aqui. Sim, o meu processo mesmo foi mega demorado. Precisei de 2 solicitações do meu neurologista para o plano de saúde, que exigia a data do pedido. Depois foi 1 mês em Catablau para autorizarem. O processo que deveria ter no mínimo 4 sessões levou só 3 e uma entrevista com a minha mãe. Depois tive que esperar mais mês e meio pela consulta com o neuro para dar o laudo diagnóstico. Meu amigo, isso só pode ser TEL ou HSD. Porque a gente acaba racionalizando demais os sentimentos e não consegue expressá-los e a contendo. Pois é. Misery, depois procura um teste chamado RAADS. RAADS. É um indicativo de possibilidade de TEA que você mesmo faz respondendo perguntas se você fazia e não quando criança e quando adulto. RAADS. Eu fiz aquele de 50 perguntas, Guinim. Eu fiz um que é TAC, eu acho que é TAC 50. Deu 37. Deu bem elevado, cara.
Deu bem elevado. Claro que não é diagnóstico, não serve para diagnóstico, mas é um indicativo. É um indicativo, pelo menos, procurar um diagnóstico, né? Deu 37 o meu. De 50, 37. Que falaram lá que se desse acima de 32, procurasse o diagnóstico. Ou se der menos e você ainda assim, como não é um diagnóstico, se você realmente acredita que alguma característica sua traga realmente prejuízo para alguma coisa na sua vida, vale a pena ir atrás do diagnóstico. O pessoal defende assim. Pra você ter ideia, eu corri atrás de diagnóstico depois que meu RAADS deu uns 100 pontos acima da nota de corte para possibilidade de TEA. Foi. Tem versão do RADS mais curta e a mais completa. O corte do RADS é 65 pontos. Acima disso, as chances de TEA são altas. O meu deu 160. Caramba. Nossa. Pois é. Pois é. Pois vamos continuar aqui. Vamos continuar, galera. É bom falar disso daí. Cara, como é bom falar sobre isso. Como tipo, fica uma coisa, cara, que é meio difícil falar com o familiar. As pessoas não entendem, as pessoas não levam a sério certas coisas. Tem aquele lance que tem gente que acha que não é nada demais, que é frescura. Então, no caso, cara, foi bem especial, assim, a questão da minha namorada, assim, foi bem especial porque encontrar alguém, assim, que eu pudesse conversar sobre isso e que ela entendesse, até porque ela trabalha com neurodivergentes, foi tipo como o Guinho falou, libertador, assim, cara, foi muito bom, assim, bom. E aí é isso, galera, eu gravei um vídeo ontem comentando sobre essa primeira, e aí eu tô pensando, cara, como é que eu vou lançar isso daí. Eu acho que eu não vou lançar aqui não, cara, porque eu tenho um outro canal, né, que é o Richarley Conteúdo. E aí, nesse outro canal, seria mais lógico, né, eu até lançar lá, né. Poderia colocar umas coisas um pouco mais pessoais lá. Apesar de que originalmente seria para tratar de conteúdo e comunidades, né? Mas de repente é um espaço melhor para poder tratar disso aí. Vamos ver. Amanhã eu decido. É muito bom falar de um problema que com certeza ninguém vai tirar sarro. Não, e tipo, cara, é aquela coisa, né? Se você tiver o laudo e o pessoal tirar sarro, o ignorante é ele, cara. Entendeu? E aí você tem um laudo, você tem um laudo, você comprova, olha aqui, ó, não, você tá sendo ignorante, entendeu? Porque eu tenho um laudo, cara. Então você pode achar o que quiser, cara. É pra pessoa enfim. Você tem um laudo, você é PCD perante a lei, pronto, cara. Pois é, tá nem aí pros outros, assim. E assim, só pra deixar claro, eu não tô fazendo isso porque eu espero um laudo bem específico. Apesar de que a minha expectativa é que eu realmente tenha algo. Especialmente TDAH. Por tudo que eu conheci nesses últimos anos. Mas não é pelo laudo. Não é pelo laudo. É pra me conhecer melhor, cara. Pra me entender melhor. Entendeu? Não é pelo laudo em si. Agora, o laudo é importantíssimo. O laudo é importantíssimo. Enfim. Vamos lá. Exato. Com a identidade diferenciada, ou CIP-TEA, nem precisa de laudo. O CIP-TEA é aquele do governo que é um crachá, é? Gni, é o crachazinho, é do governo, que o governo dá? É o CIP-TEA ou é outra coisa? Sei que tem um crachá, né? Eu não sei. TDAH tem crachá? Ou é isso daí, o crachá é só pro TEA? Eu não sei. Volto pro jogo.
honestamente, digo para se preparar para receber o laudo. Por mais que eu me sentisse preparado para o que quer que viesse, mas depois de certeza foi um período de luto, revendo minha vida inteira. Eu imagino, cara. Eu imagino, cara. Não acho não acho que vai ser fácil e que eu tô preparado, não, entendeu? Seja pro que vier, cara. Mas eu sei que é importante pra mim, cara. É a única coisa que eu sei. Cara, eu tenho 45 anos, cara. Eu tenho 45 anos. Eu tenho muitas frustrações na vida que são diretamente ligadas a essas características. Que eu não sei explicar por que que acontece, por que que eu tenho tanta dificuldade com algumas coisas, cara. Entendeu? Então, tipo, ter essa possibilidade, cara, de se conhecer melhor é muito importante, cara. Cara, eu literalmente tô fazendo 46 anos. Mentira, Guininha. É teu aniversário, Guininho. 2024 tá sendo um furacão na minha vida. Sério que é teu aniversário, Guininho? Parabéns, cara. Parabéns, Guininho. Caramba, cara. Parabéns, cara. Pois é, cara. É hoje? Caramba, cara. Coincidência, cara. Não, parabéns, parabéns mesmo. Quanto mais você estuda sobre o assunto, mais você entra nessa neura de ficar relacionando tudo à sua vida e aos seus transtornos. Pois é, pois é. Eu me neguei a ver conteúdo sobre altas habilidades pra poder não me encher de coisa, entendeu? Às vezes na cabeça. Porque eu já consumi muito conteúdo de TDAH e TEA, e aí eu não quero mais coisa pra poder eu ficar pensando, imaginando coisa. Vamos esperar, vamos ver o laudo assim. Pois é. Ter paciência aí. Tem nada a ver, pra ser sincero, vale a pena aprender sobre tudo. Pois é, cara, é só porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe, Guinho? Cara, semana passada eu não fiz nada além de ver isso, cara. Eu fiquei obcecado, cara. Eu fiquei obcecado por isso. Eu não fiz live semana passada porque eu não parava de ver conteúdo sobre essas coisas. Eu fiquei completamente obcecado e ansioso por sábado, por ontem. Entendeu? Então é mais coisa. E, pô, eu tenho que fazer minhas outras coisas, cara. Eu chego no nível que eu fico completamente obcecado por essas coisas.